Se você pudesse ouvir a história de alguém que desafiou reis, multidões de descrentes e chamou fogo do céu, não sentiria que há algo aqui que vale a pena conhecer? Sim, esta é a história de Elias, um homem que caminhava entre o ordinário e o extraordinário. Mas, talvez, você esteja pensando: o que isso tem a ver comigo? Deixe-me dizer: tem tudo. Porque a força que guiou Elias ainda é acessível hoje, e a coragem que ele mostrou pode transformar sua maneira de enfrentar desafios. Imagine o que seria ter a fé que move montanhas, a persistência que derruba barreiras e a visão que enxerga possibilidades onde outros só veem caos. Elias não era um super-humano. Ele era alguém como eu e você. O que o diferenciava era sua entrega completa a uma causa maior, sua capacidade de acreditar no invisível e agir com sinceridade. E você sabe de uma coisa? Essa mesma força pode operar em sua vida, se você decidir ouvir, aprender e aplicar. A história de Elias é cheia de altos e baixos, de momentos em que ele parecia indestrutível, outros em que sentiu medo e solidão. E isso nos conecta com ele. Afinal, quem nunca teve momentos de dúvida? Quem nunca quis desistir? O que faz de Elias um exemplo é como ele superou esses desafios. E ao conhecer sua trajetória, você descobrirá que o mesmo Deus que agiu por meio dele está pronto para agir em sua vida também. Desde pequeno, Elias carregava uma chama que o diferenciava. Crescendo na humilde Tisbe, ele já percebeu a batalha espiritual ao seu redor. Imagine uma criança convivendo com uma idolatria desenfreada, mas ouvindo uma voz interna que o direcionava ao Deus verdadeiro. Era como se, enquanto todos seguiam a maré da corrupção, Elias já remanescia contra a corrente. E, mesmo na juventude, aprendendo que a fidelidade pode surgir nas pequenas ações, como a coragem de se posicionar ou questionar o que está errado. Você já pensou como as lutas da infância podem moldar o futuro de alguém? Elias enfrentou o reinado de Acabe, um tempo de líderes que veneravam falsos deuses e incentivavam práticas destrutivas. Mas, no meio disso, ele cresceu com uma conexão especial com Deus, quase como um fio invisível que nunca se rompesse. Para nós, isso inspira a ideia de nutrir nossa espiritualidade desde cedo. Simples gestos, como reservar momentos diários para refletir ou buscar a verdade, podem construir uma base que nos sustente nos tempos difíceis. O que torna Elias tão fascinante é que, mesmo jovem, ele já sentiu um chamado divino pulsando em seu peito. Ele não apenas via a idolatria à sua volta, ele compreendeu o vazio que ela deixou nas pessoas. E isso despertava nele o desejo de ser diferente, de fazer a diferença. Talvez na sua vida haja algo semelhante, uma inquietação que aponta para algo maior. Se você já está sentindo isso, saiba que é exatamente aí que o chamado pode começar. E a jornada de Elias nos lembra que essas pequenas revelações, quando cultivadas, podem se transformar em atos grandiosos. Sarepta, uma pequena vila em tempos de crise, tornou-se palco de um dos atos mais impactantes de Elias. Imagine uma cena. Uma viúva, desesperada, preparando o que julgava ser sua última refeição, sendo abordada por um estranho que lhe pede água e pão. Elias, com firmeza e fé inabaláveis, garante que o pouco que ela tinha nunca se esgotaria. E assim foi. A farinha e o azeite, milagrosamente, duraram até o fim da seca. Essa história nos ensina que a obediência e a fé podem abrir portas para o impossível. Esse milagre é mais do que um evento sobrenatural. É um reflexo do cuidado de Deus em tempos de escassez. Elias não apenas alimentos multi-aplicados, ele multiplicou esperança. E não é isso que precisamos em momentos difíceis? Às vezes, somos como uma viúva, olhando para os recursos limitados e sentindo que o fim está próximo. Mas, assim como ela teve coragem de confiar, podemos aprender a entregar o pouco que temos, seja tempo, energia
ou recursos para algo maior. E quem sabe o que pode ser multiplicado em retorno? Como se isso não fosse suficiente, Elias trouxe outro milagre casa, a tradição do filho da viúva. Pense no impacto de ver a vida retornar onde havia morte. É como se Deus, através de Elias, dissesse: nada está perdida. Isso nos desafia a olhar além das estatísticas e acreditar na restauração, mesmo quando tudo parece ter acabado. Elias, mais uma vez, nos prepara para o próximo capítulo, onde sua fé será colocada à prova de forma ainda mais intensa. No Monte Carmelo, Elias protagonizou um dos momentos mais impressionantes da história bíblica. Imagine 450 profetas de Baal, confiantes, cercados por uma multidão. Elias, sozinho, representa o Deus de Israel. Ele desafia os profetas a invocarem seu Deus para enviar fogo do céu e consumir o sacrifício no altar. Após horas de rituais e clamores vazios, nada acontece. Elias então prepara o altar, encharca-o com água, como se quisesse tornar o milagre ainda mais inegável. E agora? Em um instante, fogo desce dos céus, consumindo tudo. A multidão, perplexa, se curva diante da evidência do Deus verdadeiro. Esse evento não é apenas uma demonstração de poder. É uma lição sobre fé ardente. Quantas vezes somos chamados a nos posicionar sozinhos, contra a opinião da maioria? Elias nos mostra que a verdade não precisa de alianças numerosas, mas de um coração confiante. Às vezes, na vida, precisamos construir altares, momentos de dedicação e entrega total, mesmo quando o mundo ao redor parece contrário. Isso pode ser uma decisão difícil, como dizer não a algo popular, ou defender aquilo em que devemos, mesmo diante de zombarias. Elias também nos ensina que a conexão com Deus é a fonte de toda a vitória. Ele não confiou em si mesmo. Sua força vem da intimidade com o Senhor. Essa história nos faz refletir. Onde depositamos nossa confiança? Talvez estejamos buscando fogo em altares errados, como os profetas de Baal. É hora de construir novos altares e buscar o fogo que realmente transforma. E é esse Elias, cheio de fé, que nos conduzirá ao próximo momento, onde o poder de sua oração mudará o destino de Israel. Depois de anos de seca devastadora, Elias se tornou uma personificação da esperança para Israel. No topo do Monte Carmelo, ele se ajoelhou para orar pela chuva que parecia impossível. Imagine a cena. O céu ainda limpo, sem sinais de mudança, enquanto Elias manda seu servo olhar para o horizonte, não uma, mas 7 vezes. Finalmente, uma pequena nuvem surge, do tamanho da palma da mão. Essa pequena visão carrega uma promessa poderosa, e logo o céu escurece com nuvens carregadas, trazendo a tão aguardada chuva. A terra seca, enfim, revive. Esse episódio é um retrato de fé persistente. Quantas vezes desistimos após a primeira tentativa? Elias nos ensina que a verdadeira fé não recua diante de aparentes fracassos. É uma fé que insiste, ora de novo e acredita no invisível. Em nossas vidas, essas 7 vezes podem ser representadas por esforços repetidos em um projeto, orações constantes por uma mudança ou uma busca incansável por um objetivo. Elias não apenas ele agiu com a certeza de que Deus responderia. Um convite para vivermos com a mesma determinação. A chuva, além de aliviar a terra, simbolizava a renovação da aliança de Deus com seu povo. Era como se a seca espiritual que os israelitas viviam sendo rompida junto com as nuvens. Assim, Elias se torna um mensageiro de restaurante, apontando que sempre há tempo para voltar à comunhão com Deus. Essa renovação, no entanto, não encerra sua missão. Ainda há uma jornada pela frente, e Elias começa a preparar quem continuará sua obra. A jornada de Elias estava chegando ao seu clímax, mas ele sabia que sua missão não terminaria com sua partida. Ao encontrar Eliseu, ele lançou sobre ele seu manto, um ato simples,
mas carregado de significado. Era mais do que uma transferência de responsabilidades. Era a passagem de uma unção divina. Elias, em sua sabedoria, não chamou apenas Eliseu, mas o preparou. Eles caminharam juntos, compartilhando experiências e lições que moldariam o futuro profético de Israel. É como na vida. Os grandes mestres sempre deixam discípulos prontos para continuar a obra. Elias não buscou reconhecimento ou glória pessoal. Ele entendeu que a verdadeira liderança está em capacitar outros. Quantas vezes, em nossas jornadas, nos apegamos a realizações sem pensar no legado que deixaremos? Assim como Elias, podemos encontrar pessoas que transmitem conhecimento, seja ensinando uma habilidade ou simplesmente compartilhando experiências que inspiram. Ele nos mostra que, para deixar um impacto duradouro, é necessário olhar além de nós mesmos e investir no próximo. E então, chegou o momento final. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, um espetáculo que revelou sua conexão íntima com Deus. Eliseu, ao presenciar isso, recebeu uma versão dobrada do espírito de Elias, continuando uma obra com vigor renovador. Essa transição nos ensina que, mesmo quando pensamos que uma história terminou, outra está apenas começando. Elias não desapareceu. Ele deixou um legado vivo que ressoaria pelas gerações. E assim, sua jornada aponta para o impacto que uma vida entregue a Deus pode alcançar. Agora que você conheceu a jornada de Elias, é hora de refletir. Qual é o legado que você quer deixar? A história de Elias não é apenas sobre milagres e desafios épicos, mas sobre uma fé que move ou impossível. O que você está disposto a acreditar, mesmo quando as declarações dizem o contrário? Que ações você pode tomar hoje para aplicar essa fé em sua vida? Lembre-se, a coragem de Elias não veio de um lugar de força própria, mas de uma entrega constante a Deus. O que isso significa para você? Quais áreas da sua vida precisam dessa fé que não desiste, que persiste mesmo quando tudo parece perdido? Agora é sua vez de agir. Que tal começar a fazer uma escolha diferente hoje? Um pequeno passo que traga essa fé em ação? Seja através de uma oração, de uma mudança de atitude, ou até mesmo no modo como você enfrenta um desafio. E, se você quiser continuar aprendendo sobre como essas histórias podem impactar sua vida de forma prática, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Juntos, podemos explorar como transformar o impossível em algo possível. Você está pronto para essa jornada?